primeiro tema? Gente, é do momento, tá? Pós-eleições, e aí há muita especulação sobre o que é realidade ou não em nome. Nome de quem? Nome dos indicados para secretarias. E aí, nesse caso aqui, o prefeito eleito, o Silvio Barros, ele já começou a anunciar o secretariado. Pelo menos um nome foi anunciado. Outros ainda são fragmentos de realidade, especulações. E nós vamos tratar disso tudo aqui. O que podemos falar de concreto é que o prefeito o Silvio Barros confirmou o futuro secretário de Esportes e Lazer, que será o vereador Paulo Biazon, que é do União Brasil. O vereador é ex-policial militar, foi eleito para o segundo mandato, trabalha na área de esportes com karatê. E para o lugar de Biazon, é esse que é a questão. Para o lugar de Biazon, vai entrar o pastor Sandro Martins. Então, alguns secretários, possivelmente, são vereadores eleitos, o que muda a composição da Câmara. E é disso que nós vamos tratar aqui. Vamos falar os nomes, os possíveis nomes e o que muda aí na disposição da Câmara de Vereadores. Eu já começo com você, o Daniel Matos. Além do Paulo Biazon, tem outros nomes que são ventilados. Como eu disse aqui, são especulações, fragmentos de realidade, se é que podemos chamar assim. Então temos Antônio Carlos Nardi, temos o delegado Luiz Alves, Fernando Brambila, Bravin, outros nomes, Daniel, que são especulações. O que você tem mais aí de concreto de especulação e do que muda na Câmara de Vereadores, por exemplo, com a entrada do pastor Sandro ou uma possível entrada de outros nomes na Câmara por conta de indicações? Paulo, são vários as especulações em nomes, né? Por exemplo, o Coronel Marcelo Pessoa, ele que vem coordenando essa transição, podemos cravar que ele vai estar na gestão, né? Falando de de secretário de gestão. Seria o secretário de gestão. O próprio vereador Jean Marques, muito cotado para ser o procurador do município. Olga Agulhon na Secretaria da Cultura. O próprio Cacitas na CELOG. O Roderley Mazurek, que já foi também do time do PP, ou no Compliance, ou na Fazenda. Alguma situação dessa, e o Edinho Palhari, que é do Maringá Previdência também, é muito cotado ali para estar assumindo alguma pasta. Claro que a mudança assim, de vereadores muda, né? O Biazon tem um perfil, o pastor Sandro Martins, né, depois da sua terceira tentativa, vai ter a oportunidade de assumir uma cadeira ali na Câmara, fazer um trabalho perante os seus eleitores, que tanto, né, 3 eleições ali, ele sempre batendo na trave, é grande a expectativa, um sangue novo, acredito que o União Brasil ganha muito, porque o Biazon no esporte também é uma pasta que dificilmente tem, né, vamos dizer, agenda negativa, é uma pasta que, se bem trabalhada, consegue ter uma exposição boa, e aí o PL é mais um partido que deve ter um secretário na gestão do Silvio, e aí o primeiro suplente assumiria. Falava-se muito que Leandro Bravin iria para a SASC, mas aí eu acredito que se o delegado Luiz Alves for bater realmente o martelo, como já está bem encaminhado na Secretaria de Segurança, e aí acredito que o Leandro Bravin assumiria a cadeira ali na Câmara. Então são esses o tabuleiro vem sendo, né, trabalhado, vem sendo estudado, cada peça que é colocada ela é muito bem detalhada, e aí esse primeiro escalão do Silvio é a prioridade, e depois vem ali os superintendentes e os diretores, mas é um processo que precisa ser um pouco mais acelerado, até porque a gestão está chegando ao final e o Silvio precisa, no dia 1º de janeiro, estar com a sua equipe na rua. Ângelo Rigon, quero te ouvir sobre tudo isso, sobre esse desdobramento de vereador eleito, foi eleito para ser vereador, aceitar ser secretário. A gente já fez críticas aqui, até elogios eventualmente sobre esse tipo de situação. Alguns concordam, outros não, mas vai mudar a composição da Câmara aí, pelo menos na especulação, em duas cadeiras. Eu acredito que vai mudar muito mais. Inclusive, acho, ao contrário do que o Daniel falou, que o Bravin não vai ser vereador, o Leandro. Primeiro, ficaria muito estranho 2 Bravin, 2 irmãos vereadores, né? E terceiro, porque ele abriria o espaço com a Igreja Universal, já que o segundo suplente foi eleito pela Igreja Universal. É o Machado, o sobrenome dele. Então, esse seria o suplente, né? Esse é o segundo suplente, Então, eu acho que justamente isso é feito para garantir a governabilidade, a maioria na Câmara. E a família Barros sempre teve essa tradição, né? A maioria na Câmara para passar tudo que mandar para lá. Não sei se você vai colocar agora, eu tenho um secretário... Não, pode falar, posso claro. falar? Não. É porque nós estamos falando dessas especulações, né? Então, o Daniel falou que é uma, mas você tem informação que é outra, é isso? Hoje, o Daniel falou o nome aí, que a informação que eu tive
eu aposto nela 99%, que o secretário de Cultura não vai ser a Olga Agulhão. O secretário de Cultura deve ser anunciado hoje nas redes sociais do prefeito eleito Silvio Barros. E eu vou dar uma dica. Vai. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino. Então é isso. Não, você vai falar o nome 99? Vou falar o nome. É o Tiago Valenciano Previato Amaral, que é assistente administrativo, se eu não me engano, da Câmara, né? Foi deputado do Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa de São Paulo em 2003, foi depois que ele veio para Maringá, ele tinha 16 anos na época. Então, ao menos, sem chegar aos 40 anos, deve ser aí possivelmente o secretário municipal mais novo. Ele que chegou a pedir licença da Câmara, porque ele queria ser vice do Silvio. E esse é o cara. Dizem que não, ele não tem luz própria, está lá indicado pelo Wilsinho, que é o presidente do Podemos. Mas assim como o Biazon está lá indicado pelo do Carmo, que é o presidente do União. Ou seja, nós temos até agora nomes, mesmo nas especulações, nomes políticos, nada técnicos. Técnicos um ou outro, mas não foi confirmado, né? O que tem confirmado são indicações políticas, que é o que deve prevalecer, ao contrário do que foi falado durante a campanha. E é isso, eu não vejo nada diferente por enquanto, porque você vai manter a estrutura. Talvez ele mantenha a estrutura de organização até só os 6 primeiros meses, depois ele começa a montar a sua própria equipe. Mas num primeiro momento, os partidos estão passando 3 nomes para ele e ele escolhe um deles. Mas todo mundo sabe que os outros 2 são só para figuração. Né? O que vai ser escolhido pelo Silvio é o que o cara que está apresentando quer. E a grande dúvida na minha visão é o delegado Luiz Alves, que realmente está numa situação, numa sinuca de bico, mesmo porque qualquer uma das escolhas que ele faça, ele vai ter problema, e se escolher ser secretário, vai ter que se virar nos 30, né? Nos 30 não, são 90 dias, né, que foram prometidos para resolver todos os problemas de segurança de Maringá. Mas o Daniel cravou ontem, o secretário. Tá 99% encaminhado. É que é especulação, né? Não dá pra falar. Porque vai o Silvio, chega, anuncia outro. O próprio Silvio falou isso. A cultura estava certa até ontem. Eu trouxe uma informação que é outra. Não, mas peraí. O próprio Silvio falou isso numa entrevista. Ele disse o seguinte: gente, tem vários nomes na minha mão. Só que eu não posso falar porque eventualmente pode mudar alguma coisa ou outra. Provavelmente do Biazon não vai mudar mais. Ele já anunciou. Então tá tudo certo. Agora, todos os outros nomes que a gente falar aqui, obviamente, são apenas especulações. São nomes que estão aventados, que estão jogados aí para que o Silvio dê uma olhada, aprecie, avalie. E aí é disso que se trata. Só para colocar, a Olga Agulhão, assim como o Thiago, ela faz parte da Academia de Letras de Maringá. Então ela estava mais cotada, por quê? Porque ela já havia sido secretária na gestão do Pupim. Então ela até então era tido como um nome. E foi candidata pelo Podemos. Foi candidata pelo Podemos, mas, tipo assim, politicamente falando, o Thiago tem muito mais, porque ele é dono do Instituto de Pesquisa, trabalhou com 2 candidatos a prefeito de Sarandi, ele tem muito mais mobilidade política e tem o Wilsinho por trás dele. Então é uma questão muito mais política do que a Olga, que é sozinha. É só ela e a academia.